Eu faço essas coisas porque o Pai está comigo. Mestre eu sou. Bom, meu Pai. A fonte da vida é Deus. Se eu, na 920, 921, falo sobre a felicidade relativa, é possível ter a felicidade completa na Terra? Não. Mas podemos ter a felicidade do tamanho que a Terra nos permite ter. Então nós temos que mudar na 920 e 921. Então mostrando sobre a felicidade. Então se eu atendo a minha consciência, se eu atendo a minha consciência, eu vou ser feliz. Eu só a todas as nossas dificuldades porque nós afastamos desse pensamento. Se eu pego o espelho da mente, estou dirigindo para onde? Para onde que eu estou dirigindo? Na linha horizontal ou procurando rastrear o plano material? Às vezes nós queremos a cata de sensações, de emoções, não é? De interesse puramente mesquinho, e nós ficamos o quê? Cegos. Não temos condições de trabalhar. Então a mediunidade tem que ser trabalhada nesse tom. Então na realidade nós apresentamos, lembramos aqui do samaritano, ele ia passando, então essa aqui é a raio da misericórdia. Não é? É o raio da misericórdia. São as ondas da misericórdia que o Pai nos envolve de toda intensidade conosco. Então, nesse momento, um micro espelho polido do nosso companheiro samaritano, ele tinha um espelhinho todo polido, ele trabalhou o polimento das sensibilidades, da fraternidade, da condescendência. Ele começou a trabalhar, criar aqui nesse espelho um polimento da condescendência. Nesse momento, ele moveu de íntima compaixão. Aí passou ao presidente da AME, né? Presidente do CRE, de largo. Não foi? Não é assim que nós não somos sacerdotes? Nós não somos assistentes dos sacerdotes? Passamos de largo com medo de ser comprometido e ser assaltado também, não foi? Mas o samaritano, que era descomprometido, moveu de íntima compaixão Renato. Nesse momento é o seguinte, o que acontece? Ele refletiu uma fração diminuta da misericórdia do Pai. Agora imagina Jesus refletindo, Ronaldo, a misericórdia. O espelho de Jesus, ele envolve a terra por inteiro. O nosso é pequeno, claro. Não é suficiente. Então nesse movimento ele envolveu de íntima compaixão e atendeu nos atendeu aqui que estávamos caídos. Por quê? Fomos assaltados, fomos invigilantes, esquecemos os compromissos, não atendemos a orientação do trabalho. Ok, Eduardo? Então, mover de íntima compaixão é trabalhar nisso. Então, é essa que é subir. Então, voltando aqui ao assunto, a mônada celeste condensou-se aqui no hidrogênio. Aí nós temos aqui, então iniciou o processo da matéria, aí surgiu o nosso primeiro veículo de manifestação no campo concreto. E acontece que o hidrogênio seria o bebê, não é? No campo material, onde o espírito começou a trabalhar na intimidade do átomo, nós podemos dizer assim, a sua primeira forma mais concreta da materialidade. Aí ele foi percorrendo todas as substâncias. E na questão 33 do Livro dos Espíritos, ele fala para nós de que toda a matéria, todas as substâncias originaram-se de uma substância única, que é o fluido cósmico, que é o campo. Eis que o semeador se semear. Aqui nós temos um campo que é o fluido cósmico, é a vinha do Senhor. Nós temos que trabalhar nessa vinha, e nessa vinha nós vamos trabalhar dando o ensejo, e vamos trabalhar aqui no campo da material, caminhar pelas bactérias, não é isso? E do vírus ao homem primitivo. Então aqui do vírus, da bactéria, aqui criou a encruzilhada da vida. Nós aprendemos aí com o Darwin, né? Então aqui no continuou símios, e continuou aqui, abriu o homem primitivo. Nesse momento, daqui para baixo, pensamento descontínuo. E nesse momento aqui, quando inaugurou,
o pensamento continuado. Aí na questão 580, 586, 7, quando fala sobre os três reinos, confere aí para nós, por favor. Quando fala sobre três reinos, Gustavo, eu estou comentando nesse momento, abriu o pensamento contínuo, a capacidade de pensar. Penso, logo existo. Aí começou o processo de interatividades, começou a interrelacionamento. Aí o homem começou a ensaiar, durante o sono, a liberação do corpo físico. E nesse momento ele começou o quê? A interagir com o mundo espiritual, a receber as coisas, as instruções, e começou a desenvolver a intuição. Então a mediunidade abriu com a intuição e vai fechar com a intuição no futuro. Então a mediunidade própria e natural, ela é conquista nossa, nós aprendemos isso, não é isso? A mediunidade prova e expiação somos nós aqui, de prova, quer dizer, trabalho, porque muitos de nós vamos no Banco Mundial do nosso lar, lá no departamento de reencarnação, e recebemos uma cota de mediunidades em função da nossa ficha kármica. Então o médium tem uma ficha kármica. Como é que é a ficha kármica desse médium, gente? Ficha kármica, crédito, débito e saldo. Como é que está o saldo do pessoal aí? Quanto mais débito, mais você sabe. Mais mediunidade você sabe. Mais mediunidade você sabe. Gente, como é que, alguém trouxe alguma ficha kármica para mostrar aqui para a gente? Ninguém quer mostrar? Nem? Não quer? Então a ficha kármica é a conta do nosso destino. Em função da ficha kármica vai o projeto reencarnatório nosso e o tipo de mediunidade nós vamos ter. Então nós recebemos uma mediunidade por empréstimo. E se nós investirmos esse empréstimo na produção, na rentabilidade, nós vamos ter saldo em conta corrente para pagar o empréstimo quando a duplicata vencer. E se nós descuidarmos, quando vencer, nós não vamos ter como pagar. Aí entra o processo de mediunidade expiatória, que é imposta. E hoje não. A mediunidade de empréstimo, nós somos envolvidos com todo aparato de recursos aqui nas casas espíritas, para que nós possamos trabalhar com acerto, aprendizado, troca, seminários, estudos constantes. Aí amanhã, depois da mediunidade de empréstimo, de imposta, nós não vamos ter esses recursos. Então nós temos que dar graças a Deus, dar andamento para que o espelho da nossa alma possa produzir isso. Então a mediunidade aqui, com o homem permitiu o pensamento contínuo, surgiu. O que aconteceu? Surgiu o quê? A razão. Com a razão, o que surgiu, gente? O livre-arbítrio. Então a partir desse momento, a nossa ficha kármica começou a funcionar. Percebeu, gente? Que opção que eu vou tomar? Aí eu tenho que, se eu tenho livre-arbítrio, vai ter que, em contrapartida, o que a providência exige? Tudo bem, livre-arbítrio agora está bom. Qual que é a providência divina agora? O que ela vai exigir? Responsabilidade. É a contrapartida que eu tenho que dar. Então, na responsabilidade, eu tenho que dar essa contrapartida para que eu possa desenvolver. E eu vou assumir as consequências daquela minha ação livre. Então eu tenho que assumir, Ercílio, né? Eu tenho que assumir essa responsabilidade. Aí a minha ficha kármica começa a funcionar. Então vamos optar pelo melhor. Vamos pensar nisso. E para nós ir jogando mais outros pontos de reflexão, nós não podemos esquecer aqui da equação de Emmanuel, que é importante a gente trabalhar na mediunidade em si e no processo do surgimento, na raiz, na gênese do fenômeno mediúnico, do comportamento, da interatividade. O reflexo, vocês já conhecem? Esboça, o verbo esboçar. A emotividade. Emotividade. O que, gente? A emotividade, o verbo é plasmar, plasma a ideia.
determina, o verbo é determinar. A palavra e a atitude, que são dois juntos. Gente, eu posso falar, fazer cara boa ou cara feia. Tá certo? É atitude. É uma forma de mensagem. Mensagem é isso mesmo, Gustavo? A palavra atitude, o verbo não pede licença, comanda. A ação. A ação repetida, aproveitando, queimando, vai até aqui, nós aproveitando o que eu falo sobre os hábitos. A ação repetida gera o hábito. Entendeu? Então, essa aqui é a equação da vida. O que é o reflexo? Tudo aquilo que chega, que eu vejo, ouço através dos 5 sentidos. Tudo que eu chego até mim, vai mexer com o meu coração. Tá certo? Mexe com o meu desejo, mexe com a minha paixão. Não é assim? Depois, vem qualquer imagem, através dos 5 sentidos, vai mexer com a minha emoção, esboçar a emoção, e essa emotividade plasma a ideia, ela vai determinar, ou seja, vai desenhar a ideia. Certo, Luan? Ou seja, essa ideia desenhada vai determinar o tipo de palavra e o tipo de atitude. Eu vou falar ou não falar? Ou seja, fazer feições ou não? E a palavra atitude comanda a ação. Isso acontece a cada microsegundos que nós estamos acontecendo. Tudo que está chegando até nós. Não é? Aí nós vamos lá no shopping, não é isso? Vemos um vestido bonito, olha no bolso, o salário está assim, não é assim mesmo? Puxa vida, né? Então a emoção é comprar, não é? Nesse momento nós envolvemos emoção no vestido, na coisa que eu quero, me emocionei. Da emoção eu parti para a ideia, não, tudo, você dá um jeito de parcelar, parcela, eu medi as contas lá, vou comprar. Aí determina a palavra, vai a ação, eu assumo isso. Aí nós, no momento, nós estamos lembrando aqui dessa mecânica da Gênesis capítulo 3, quando nós vamos falar de Eva. Onde está Eva? Vê o terceiro para nós. Capítulo 3. É a mecânica da nossa interatividade. A todo momento acontece conosco. Então, ó, aqui nós temos que trabalhar. E enquanto ele vai localizando para nós, é impossível eu, que estou debaixo de regime domingo, está definido que, por exemplo, aquela pizza gostosa que é macarronada, mas a questão da recomendação médica, eu não posso comer macarronada. Eu vejo uma coisa, uma macarronada, eu vou o quê? Me emocionar. Não é isso mesmo? Me emociono. Meu Deus, mas que maravilha, se eu puder, tão gostosa. Então, nesse momento, o reflexo esboçou. Então, é possível não sentir. Se eu estou debaixo de determinados vícios, de forma de qualquer forma, quando eu vejo a oportunidade de usufruir do meu vício, eu vou sentir tentado para fazer. Eu vou sentir arrastado. É irresistível esse pensamento? Não. Aí vai surgir o quê? Sentir, eu posso sentir, que é natural eu sentir, em função das minhas necessidades quaisquer. Mas eu posso direcionar a ideia. E quem vai controlar quem controla esse mecanismo? Quem vai fazer o botão da máquina de parar ou de botar em funcionamento? É ação? Vontade. Somente a vontade é possível controlar esse mecanismo. E a vontade tem como auréola o que, gente? A auréola da vontade. Razão. A vontade tem como auréola a razão. O discernimento. Lembra da questão 780? O progresso intelectual sempre irá na frente, arrastando o moral. Por que os intelectualizados, não é isso mesmo, Daniel? Por que os pobres intelectualizados são mais perversos? Porque não colocaram, não desenvolveram aquilo que aprenderam, não engendrou a moral. Ou seja, em função do egoísmo, do interesse pessoal, complicou nossa vida. Na questão 805,
que é uma questão fantástica da mecânica da evolução, mostra para nós, posto de lado os vícios e os defeitos, sobre os quais ninguém se pode equivocar, qual que é o sinal mais característico da imperfeição? Posto de lado os vícios e defeitos, sobre que ninguém se pode equivocar, Eduardo. Qual que é o sinal mais característico da imperfeição? Egoísmo? Orgulho? Orgulho? Ei, gente, me ajuda aí. Hein? Sabe o que dizem os espíritos superiores ali? Interesse pessoal. O interesse pessoal aqui, que leva a vaca para o brejo com a moeda toda. Esse interesse, mas vem cá, então não posso ter interesse mais não, então não dá nada. Interesse pessoal, só que interesse pessoal é esse? É o interesse mesquinho. Na 914, Kardec diz então, o interesse pessoal, o egoísmo tem como mãe o interesse pessoal. A mãe do egoísmo está no interesse pessoal mesquinho. 914. Na 913, dentre os vícios, ô Vicente, qual que é o mais radical? Egoísmo, que é a chaga da humanidade. E o homem só é infeliz porque ele cuida do interesse pessoal. E o ministro Sanzo, na Ação e Reação, define o que é o mal. O mal, Eduardo, é o bem exclusivamente para mim mesmo. Isso é o mal. Cuja mãe, quem comanda, é interesse pessoal. Ah, mas então não posso ter interesse? Pode. Na 712, os Espíritos falaram para nós o seguinte, 712. Com que fim pôs Deus atrativo dos gozos terrenos? Olha que questão interessante. Nós estamos lá, né? Com que fim pôs Deus atrativo nos gozos terrenos? Então, Júlio, tem que haver interesse na vida. Instigar o homem ao cumprimento da missão. O verbo é instigar. Tem que haver sabor. Por exemplo, nós estamos aqui em Divinópolis, temos um interesse. Nós estamos interessados em estudar, ver, trocar ideias, etc. Né, Flávio? Não é isso mesmo? Por isso nós estamos interessados, estimulados. Então houve interesse, a paixão para alguma coisa positiva. Então nesse momento, vai instigar o cumprimento da missão, o que mais? Experimentar pelo meio da tentação. Nós vamos na lua pensando que é queijo e complicando tudo. Não é, gente? Aí, o Antônio, não, Antônio, aí o Kardec pergunta, alto lá, os espíritos estão brincando conosco. Afinal de contas, qual o objetivo dessa tentação? Também não dá, né? Estimula, Eduardo, depois fica tentando, que encrenca essa, né? Aí eles respondem para nós, o objetivo da tentação, desenvolver a razão. Qual que é a palavra-chave? Que vai preservar. O verbo é preservar. Vocês lembram da palavra-chave? Excessos. Desenvolver a razão que vai preservar dos excessos. Aí está a chave da questão. Aqui é um problema nosso. Certo? Ok, Renato? Então o grande problema nosso é o interesse pessoal descontrolado. Na 907. Quando é que a paixão é boa, quando a paixão é ruim? Fala, gente, estão muito calados, hein? Claro que vocês relaxaram. Quando ela é egoísta, quando nós queremos uma pessoa que nós estamos apaixonados só para nós mesmos, aí ela é má e ela é boa, tipo, quando a gente dá liberdade à pessoa porque a gente gosta dela, então ela vai fazer o que ela quer, a gente é feliz com a felicidade dela. Muito bem. Diz os espíritos superiores é o seguinte: a paixão é como se fosse um Mustang, um Corcel, um cavalo de puro sangue, um Ferrari. Ferrari não é nome de cavalo? Não é? Hoje são os automóveis que nós estamos querendo, né? Então aquele é o seguinte, o puro sangue. Quando nós estamos com as rédeas na mão, ótimo, maravilha. Quando eu perco a rédea, vai a vaca para o brejo, o boiadeiro, o motorista, todo mundo, e o cavaleiro para o brejo.
Então, na realidade, o que acontece na mecânica da mediunidade nossa? Isso aí, nós estamos falando da reflexão sobre o fenômeno mediunidade, do reflexo, mexendo com a nossa emoção. Lá, exemplo, aqui em Divinópolis não tem milindre. Então, quando alguém maltrata, ele entende, claro, eu vi esse exemplo nesse momento aqui, nós estamos tomando um bom vinho. Tu guardaste agora, está aqui um bom vinho. Mas o homem coloca o bom vinho primeiro e depois vem o quê? João capítulo 2. Vem o quê? Vem o vinagre. Então por isso que eu quero ir embora logo depois do almoço rápido. Por enquanto é só vinho bom. Não é? O Vicente me deu uma porção de vinho, estou satisfeito. Vinho francês, safra 1920. Custa $10.000, 10 mil reais a garrafa. Não é isso? Então, na realidade, esse vinho está ótimo, fantástico, de alta qualidade. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Olha a mensagem do Evangelho na transformação de água em vinho. Então, o médium tem que transformar a água em vinho. É no trabalho. Vinho, a videira, a uva significa macerar, transformar, mudar. Então, nós temos que operar sempre o bom vinho. Então o reflexo vai mexer com a nossa emoção e a gente vai ficar, meu Deus, vou embora desse centro aqui. Eles não me dão a oportunidade mesmo? Não é? Então aí, nesse momento o que? A minha vontade, o meu Ferrari, estou perdendo o controle do meu Ferrari. Não é? Aí nós lembramos aqui do organograma da nossa mente. Qual o departamento que é esse? Do desejo. E esse outro departamento aqui, gente, são 4 departamentos. Da memória. E esse outro, o Renato, da imaginação. E esse outro, da inteligência. A presidência desse organograma da nossa mente, quem é o presidente? Vontade. Vontade. Somei a vontade aqui, ó, a vontade. A vontade é diferente de desejo. Vontade está ligado ao intelecto, ao cérebro, à razão. Desejo ao sentimento, à emoção. Os espíritos estão conosco porque os desejos chamam, os pensamentos atraem. Que pensamento eu estou tendo, Gustavo? Qual o desejo? Então, somente a vontade é suficiente, forte para definir. Não. Eu tenho que entender o outro, me agrediu, está infeliz, etc. É uma pessoa necessitada como eu mesmo. Eu preciso aprender. E a orientação do dia, no quartel do dia, está escrito lá: não resistais ao mal. Essa é a orientação. Então, nesse momento, aí o médico diz assim: vem quente que eu estou fervendo. Ou seja, você me paga. Se Deus quiser, vai acontecer um raio na sua cabeça. Não é? Tá certo? Então, nesse momento, eu estou devolvendo o mal com o mal. Aí vira o quê? Uma faixa de Gaza no Oriente Médio, explosivo. Bomba lá, bomba cá. Bomba lá, bomba cá. Chega num ponto que, pelo amor de Deus, Deus, vai me ajuda. É o que acontece nós estávamos ontem no Bravo. Aí aparecem os amigos espirituais lá, o André Luiz reclamou, né? Mas Clarício, agora que se apareceu, depois de 7, 8 anos aqui, que é isso, planeta? Não, André, você agora é que permitiu, Ronaldo, ser atendido. Naquele momento, ele viu a viola em caco, não é isso mesmo? Ele pediu ali, acordou. Então, na realidade, o que acontece quando nós perdemos as rédeas? Aí um golpe de Estado. O desejo foi: não, agora eu sou o presidente, viu? Eu sou o presidente agora. Tá? Eu que mando. Aí, meu amigo, aí o discernimento vai para o espaço. Aí eu vou agir só pela emoção. Claro que o samaritano agiu pela emoção. Moviu de íntima compaixão. Nesse momento, olhando lá, aí chega para frente e dá o seguinte: olha, colocou azeite, colocou a mirra mesmo, não é isso mesmo?
colocou no cavalo, levou até as próprias hospedagens e disse: José Machado, o que você gastar mais, eu vou te dar 2 moedas. A hospedagem era barato na época, 2 moedas. Se você gastar mais, eu te retribuo. Por que ele não deu 10? Deu 2. Aí nós, de frente ao templo, Jesus e os discípulos, diante da caixa recebedora de doações, o gasofiláceo, né? Gasofiláceo, né? Filáceo, é isso mesmo? Naquele momento, ele notava, estavam nós aqui de Divinópolis, com as bolsas cheias de dinheiro, né? Nós não temos dinheiro. Pegava lá, pegava na caixa, começava a fazer a caixa, lançava muitas moedas. Tchum, caía na rua, tá vendo? Tanto feliz, ó. Muito. Aí veio, viu, pegou 2 moedinhas, depositou 2 moedinhas. Ela deu o que tinha. Nós aqui de Divinópolis damos o que detemos. Ela deu tinha. Por que deu 2? Por que não deu 4? Deu 1, né? Não é isso? Aí nós lembramos, vinha de Betânia, teve fome. Teve fome, vinha de Betânia. Teve fome naquele momento. Aí Jesus perguntou: vai ver se na figueira se tem alguma coisa. Aí o discípulo volta, chega para o mestre: não é época de figo, o que o senhor está querendo? Não tem figo. Entendeu, Antônio? Se não tem figo, aí Jesus, olhando para a figueira, diz: jamais ninguém coma fruto de ti. No outro dia, bem cedo, passando pelo local, aí o discípulo chega assim: ó, mestre, vê a figueira que vós amaldiçoastes, secou desde, não até, desde a raiz até a última folha. Aí fica pensando: Jesus, modelo de amor, etc., agindo ecologicamente incorreto, matando as figueiras. O que é a figueira, Flávio? Meio. Daniel, o que é a figueira? Marlene? Tinha, o que ela tinha? Folhas. Nós não somos bonitos, temos muitas folhas. Não é? Não temos muitas folhas? Bonitos. Nós nos cuidamos. Mas vem cá, mas não é época de fruta, Walter? Então não tem nos justifica, não é época de fruta. Então por que Jesus está querendo tempo? E agora? Como? Como que é, Antônio? Não há tempo. A figueira, quem é a figueira, gente? Somos nós, espíritos de evolução. Nós, os espíritas, são figueiras. Nós temos muita coisa para dar. Agora, dar figo na época do figo representa o que, gente? Cumprir obrigação. Obrigação, cumprir o dever, é dar figo na época de figo. Ok, gente? Agora, cumprir obrigação implica justiça, Júnior. É isso mesmo, Júnior? Implica trabalhar na justiça. Como? Regras, normas, entendeu? Então, nesse momento, dar figo na época de tempo é cumprir a obrigação. É cumprir os nossos deveres. Mas isso aí nós estamos trabalhando com quem? Com Moisés. Moisés, que é o nosso orientador. Moisés solicita que seja dado o figo da época. Não. No nosso expediente de trabalho, eu tenho que produzir às 8 horas lá, porque eu recebo salário para isso. Mas aí vem Jesus. Quem foi lá? Jesus que estava lá. Jesus estava querendo o fruto fora do tempo. Fazer além da obrigação, espontaneamente, é igual a dor. Porque eu não quero perder emprego, fazer uma média com o patrão, trabalhar além do expediente sem receber nada, com medo de perder o emprego. Mas fazer além da obrigação é espontaneamente. Mas quando eu faço isso com amor, com carinho, eu vou lá, é 6 horas. Aí a Leia falou: não, Paulo, já entendeu, eu fico até às 7 horas para te atender, não tem problema não. Nesse momento a Leia está dando fruto fora do tempo.
Primeira moeda, cumprir a obrigação. O Samaritano falou, hoje, como cidadão, uma pessoa caída, e hoje é lei, né? Até tem o Código Penal, se você não atender a pessoa, está sujeito a ser processado, sabe disso? Justiça. Você tem que atender a pessoa. Entendeu? Agora, quando ele atendeu, só atendeu? Não. Colocou em mirra, azeite, colocou no cavalo, deu 2 moedas. Cumpriu a linha de obrigação, fez com carinho, com propósito, deu além de. Fazer além de que o médico é convocado a fazer hoje. Esse mesmo Vicente. Trabalhar além de. Aí nós lembramos da mecânica do processo aí, nós lembramos da questão de Eva. Vamos finalizar com Eva, vamos trabalhando com a Eva aqui, que o tempo já está acabando, já acabou. Está difícil, né? Nós tentamos fechar agora, mas não conseguimos fechar. A Eva vem. 3:1, gentileza. Por favor. A queda do homem. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos. Não entendi. Repete, por favor. Gênesis 3:1, por favor. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Continua. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Mais um lance. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Aí foi a vaca para o brejo, não vai a brejo. Esse fruto, a Igreja Católica fala sobre maçã, né? Mas esse fruto é qualquer coisa. Pode ser macarronado, pode ser o bife acebolado, não é isso? Pode ser o cargo na empresa. Então nesse momento a serpente diz: não, que isso, hoje é domingo, pode comer, está gostosa. Aí o que ela fala? Viu que a fruta era gostoso, saboroso, não foi nesse último lance, você leu? Repete o último lance. O último lance, você leu. Viu que o fruto, vamos repetir que é importante. 3:4, né? 3:5. Mas a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás. Isso. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Isso, mas o outro. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, Árvore boa para se comer, agradável aos olhos, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao seu marido. Conclusão, gente, nós estamos fora do paraíso de cada mulher. Maldita mulher. Nós não estamos aqui sofrendo tanto. Nós estamos no planeta azul por causa da mulher. Era para estar no paraíso hoje. Ah, por que o homem comeu também do fruto? Poxa vida. Mas a mulher, muito carinhosa, etc. Não, está gostoso, estou um tempero bom aqui, não é? Hoje eu fiz com muito carinho, uma macarronada bem gostosa. Vamos saborear. Mas o médico disse que não pode, estou com problema de colesterol, uma coisa assim, né? Estou com o coração que está bem complicado. Ah, não, que isso, meu bem? Pode hoje. Não vai fazer mal, não. Está muito gostoso. Fiz para você. Então, nesse momento, o que é a serpente, gente? A serpente, ela não é assim?
ela não rasteja no tempo, e domina sobre os peixes do mar, sobre o gado, sobre as aves do céu, sobre toda a terra, e a serpente que rasteja, essa serpente que é difícil. Que serpente que é essa? É a onda do mal. Então nós estamos aqui. Por que a serpente não atacou Adão? O Adão com a porta fechada, não deixa a serpente entrar. E a mulher deixou. E agora? Você está preocupado? Então, na realidade, é o seguinte: a serpente é a onda do mal. Aí nós temos Caim e Abel. Abel cuidava das ovelhas, pastor. Caim, lavrador. Ele ficou indignado porque o Senhor não deu atenção para ele, ficou furioso e matou Abel. Aí inaugurou o primeiro crime. Por que a ficha kármica começou a funcionar aí? Porque eram espíritos deportados que sabiam o que deviam fazer, sabiam o que não podiam fazer, estava esclarecido, mais que recomendado, e fez. Então aí veio o seguinte: maior é a minha maldade. Aí Caim, posteriormente, passados os tempos, ele surge Enoque, que é o Abel reencarnado. E Enoque foi levado para o seio do Senhor e não viu notícia mais dele. Naquele momento, aquele grupo de espíritos deportados vindo de Capela teve a oportunidade de retornar ao paraíso perfeito. Mas Caim reencarnou com Lameque e vem para nós no capítulo 4, 7, vamos ver 4, 8, 4, 12, 4, 13 e 20. Maior a minha maldade que possa ser perdoado. Colocarei um sinal em Caim: aquele que matar Caim será 70 vezes 7 castigado. Então, diante do crime complicado, horroroso, máximo, total e amplo, quanto que o crime é total? É 100%, Vicente? Quando é que o crime é lançado na ficha kármica no valor de 100%? É intencionado. Quando eu conheço, tenho plena consciência dele, intencionado, eu faço igual. Se puder fazer, eu faço novamente. Mesmo preso lá, com 100 anos de condenação, e diante desse crime 70 vezes 7, como é que eu vou resolver esse crime? Questão 885. Lê para nós 885 ou 86, olha aí. Qual é o sentido da caridade que Jesus nos ensinou? Lê para nós, por favor. Qual o sentido da caridade que Jesus nos ensinou? É isso mesmo? Qual? 886? 886, retificando. Lê para nós. Caridade e amor do próximo. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? 886. Como entendia Jesus? Benevolência para com todos. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições dos outros. Indulgência para com as imperfeições dos outros. Perdão das ofensas. Perdão das ofensas. Terceiro plano, a tarefa mais difícil: o perdão. Por isso, nós aqui na reunião mediúnica estamos recebendo espíritos. Às vezes na reunião mediúnica acontece isso. Espírito Vicente, no ano 1200, no ano 1100, vinculado no ódio, vinculado, por exemplo, na mágoa, trabalhando na perseguição séculos e séculos. Naquele momento, a nossa reunião mediúnica, depois de milênios, de centenas, séculos, aparece a mãe, aproveita nossos recursos de mediunidade, aproveita nós que somos comprometidos, que levamos aquele homem nessa condição, e através da mediunidade abençoada, em nome de Deus e Jesus, e a misericórdia divina se expressa resgatando aquela alma querida nossa, que transformou em nosso maior inimigo, porque nos amou profundamente. Não é isso? Está mostrando que diante
do castigo 70 vezes 7, tem que haver o quê? Perdão 70 vezes 7. Viu por que Jesus mandou a recomendação? Aí nós entendemos a matemática do Evangelho nesse processo da dinâmica da crescimento e libertação. Então, na realidade, nós lembramos de Zaqueu, vendo que Jesus passava por Jericó, que nós, quando vamos para Jericó, chegamos e ficamos lá e esquecemos de sair. Mas Jesus ia passando. Zaqueu é de baixa estatura, não conseguia ver Jesus por causa da multidão, e a multidão impedia. O que ele fez? Correu adiante, subiu no sicômoro que na figueira bava e aguardou Jesus quando ia passar por ali. O que nós estamos fazendo hoje? Correndo atrás. Qual que é a recomendação de Mateus, do mestre? Correr adiante. Então nós espíritos temos que correr adiante, estar pronto aguardando a oportunidade, Oscar, para que nós possamos apegá-la e fazê-la e aproveitar o momento, Eduardo. Subir nos sicômoros significa cumprir as nossas provas, cumprir as nossas obrigações, estar atento, ou seja, passar pelos nossos obstáculos, carregar a nossa cruz. Quando Jesus ia passando, olhou para cima e para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, hoje me apraz em pousar em tua casa. Não é isso? Nesse momento ele desceu depressa e foi pousar em tua casa. Olha que interessante. Aí Zaqueu deu um checkmate no seu processo de evolução. Aquele que eu causei prejuízo, eu vou pagar em dobro. Aquele que eu devo melhor, vou pagar em dobro. Aquele que eu causei prejuízo, eu vou pagar 4 vezes mais. Aí Jesus diz o seguinte: hoje chegou a salvação nessa casa. E Jesus foi estar com ele na sua casa. Olha a dinâmica. No Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele ceará comigo. Enquanto afastado, olha a dinâmica do Evangelho. Trabalhando a dinâmica. Mas o tempo já acabou, nós temos que partir para as perguntas, que o negócio está ficando embora há muito tempo. Vamos dar um intervalozinho. Aí assim para vocês falarem. Ok? Por quê? Eva é o sentimento, senão não vão brigar com as nossas mulheres. Eva representa aquele grupo de espíritos masculinos e femininos, aquele grupo de espíritos deportados, masculinos e femininos, com o sentimento aflorado. E Adão, aquele grupo de espíritos masculinos e femininos, com a razão aflorada. E Caim, aquele elemento complicado, somos nós. Caim somos nós. Abel já foi. Ele é obediente a Deus. Então, Eva é o nosso coração. Adão, a nossa razão. E fez cair Deus, Adão, em sono profundo, não foi assim? E cerrou as costelas do Adão e tirou Eva. Por que ele cerrou a costela, deixou o dedão do pé? Por quê? Por quê? Dá para matar a charada? Coração. Só podia tirar a Eva do coração. Fechou a figura aí. E dar-te-ei uma adjutora que esteja à frente. Essa expressão é magnífica. Aquele poema de Victor Hugo, vocês têm aí, né? Aquilo é fantástico. Quando fala sobre a mulher, né? E sobre o homem, é maravilhoso. Então, na realidade, na linha vertical, nós temos a mulher. Na linha horizontal, o homem. Por isso que o matemático do nosso lar diz que a definição matemática de lar é um ângulo de 90 graus. Não é isso mesmo? Aqui o sentimento, aqui a razão. A mulher é a adjutora, que esteja à frente. A mulher está na frente ou está atrás? Sempre está à frente. O homem vem com milho, ela está com o fubá pronto. Está sempre atrás. Porque a mulher é intuição por excelência. Nós somos razão, nós somos o trator. Somos tatu. Tá certo? Então a mulher que aconchega, que ampara, que arrima, não é? Agora as mulheres ficam satisfeitas. A primeira pergunta que nós temos aqui de
participante, se a única forma de desenvolver a mediunidade se é trabalhando no espírita ou se existem outras maneiras. E aí ela já propõe, o trabalho caridoso será uma dessas maneiras? Nós sempre queremos correr da raia, né? Eu formo em medicina, sou médico, mas não quero ir para lá para o hospital para atender o doente, não. Então, para que eu formei na medicina? Para que recebi mediunidades? Nós recebemos um dom, um recurso, não para enterrá-lo. Nós temos que ser mais inteligentes. Eu recebi 2, você está com 2 ou com 5? Você tem 5. E na realidade, na palavra dos talentos, são 5, 2 e 1. O que recebeu 1, ficou com medo, né, Júnior? Você está preocupado? Cuidado com o seu talento. Pega, nós enterramos. E o que recebeu 2 investiu, acreditou, não é? Acreditou e produziu 4. O tinha 5, investiu, acreditou e produziu 10. Aquele que muito tem, mais lhe será dado. Aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Vede que a luz em ti é luz de luz ou luz de treva. Lucas, né? Quando é que a nossa luz é luz de treva ou luz de luz? Quando eu pego a candeia e coloco debaixo do jacá, debaixo da mesa, debaixo da cama, e não coloco no velador, para iluminar a todos. A primeira iluminação sou eu iluminado, depois os outros, não é assim na mecânica? Quando o professor cumpre o papel de professor, quando o médium trabalha o papel de médium, quando o faxineiro trabalha o papel de faxineiro, cuida da limpeza, quando o juiz é o médium da lei, quando a flor é o médium de perfume, diz André Luiz, Evolução em 2 Mundos. Não é assim? Nós somos um médium, um intermédio, né? Então nós podemos trabalhar a mediunidade não somente na casa, dentro da mesa, lá recebendo. Hoje eu recebi 20 espíritos, estou satisfeito, né? Levantou os espíritos e desceu lá, 20, ótimo, então estou satisfeito. Na realidade não é um processo legal de receber a quantidade de espíritos, é a qualidade. Se eu estou levando um enxoval do sentimento, eu tenho que casar, não é isso? O noivo está para chegar. Nós somos as 10 virgens, prudentes ou imprudentes? Nós estamos com azeite ou sem azeite? Não é isso, gente? Tem que trabalhar. Às vezes chega, o noivo chega, aí nas bodas eu não tenho como sem enxoval o sentimento. Aí eu chego na festa com a túnica nupcial manchada. Olha, como é que você entrou aqui com a túnica desse jeito? Então manda para fora, vai ranger nos dentes. O que é a túnica espiritual? É o nosso perispírito. Nós temos que tirar as sujidades. E aquela mulher queria entrar no nosso lar de qualquer maneira, André Luiz, não, vamos deixar ela entrar. Falei, não, ó, peraí, olha o perispírito, é cheio de pontinhos pretos. O que é? Abortos. Então nós temos que olha, fora da casa espírita, a mediunidade é o maior campo de desenvolvimento dela. Entenda bem isso, não vai torcer essa ideia não. Porque o médium fora da reunião, aí que ele vai ser médio mesmo. Porque aqui na reunião mediúnica nós estamos amparados, sob amparo, sob proteção, sob vibração, e acontece tudo bem, né, Vicente? Mas lá fora, que eu sou entregue a mim mesmo, ao testemunho. Eu estou descendo de Jerusalém para Jericó. Posso ser assaltado. Ou posso fazer o papel do samaritano. Qual o papel que eu quero ser? Ser assaltado ou ser o samaritano? Ser o samaritano. Então, fora, que nós vamos ver a mediunidade, ela ou seja, a prova mais difícil é fora da casa. Claro, eu tenho que ir à casa para direcionar o trabalho, para disciplinar, né, Renato? Certo? Como conviver com médiuns melindrosos que só criam discórdias em grupos mediúnicos? Fala, Evaldo. Fala para nós. Dá apoio também, Eduardo. Me ajuda aí. Pode ser você mesmo. Não, gente. Sim? Ajuda, Renato. Por isso eu não quis responder, eu não tenho experiência. 387 do Consolador, não tem? Tem essa aqui, não é? Nós não usamos nem a... Você viu que ele usava, era tanto difícil usar as transparências.
Onde a maior escolha do apostolado mediúnico? O primeiro inimigo do médium reside em si mesmo. Olha lá, vigilante. Contra esse inimigo é preciso movimentar as energias íntimas pelo estudo, fazendo uma leitura dinâmica, pelo cultivo da humildade, pela boa vontade, com melhor esforço de autoeducação, a claridade do Evangelho. Segundo inimigo, mais poderoso do apostolado mediúnico não reside no campo das atividades contrárias para essa doutrina, mas no próprio seio delas. É aquele dirigente complicado, é o companheiro complicado, está vendo? Que se converte, aliás, sem se converter ao Evangelho, pelo coração, trazendo para as fileiras da Consoladora seus caprichos pessoais, suas paixões inferiores, tendências nocivas, opiniões cristalizadas no endurecimento do coração, sem reconhecer a realidade de suas deficiências e a exiguidade dos seus cabedais íntimos. Na 387, qual é a maior necessidade do médium? Evangelizar a si mesmo antes de entregar-se à tarefa. Mas nós queríamos receber Espírito. Não, recebi, eu estou tranquilo. Recebi 30, 40, sou um super médium. Né? Desceu tudo esse que eu recebi. Não é? Mas na realidade, não é a qualidade, Renato. Então a questão nossa hoje, qual a maior necessidade do médium? Caso contrário, ele vai encontrar com o quê? Com um grande fantasma. Como é que chama o fantasma? Personalismo. Ele mesmo. O personalismo é o grande fantasma, o dragão de 7 cabeças. E aí nós vemos no Apocalipse. E a serpente que ela lá atrás transformou em dragão. Tem uma conexão lá de Apocalipse com o dragão. E o dragão perdura por esses 1000 anos, reinando aqui. Quando chegar a Nova Jerusalém, o dragão vai ser precipitado aos infernos profundos. Então esse dragão é a serpente cristalizada. Quantas serpentes na literatura, por exemplo, da BSP, nós estamos cheios desses elementos. E nós somos uns deles também. Nós muitas vezes nós tomamos o papel da serpente. Falsos profetas tem aqui em Juiz de Fora, aqui em Divinópolis? Tem não? Na realidade, os falsos profetas somos nós. Todas as vezes que eu deixo de dar o testemunho do bem, de falar, de trabalhar com Jesus, eu estou sendo um falso profeta. Não são aqueles da notícia da televisão. Okay? O que devo fazer diante da seguinte situação? Participo de um grupo de desobsessão que não contribui para o meu crescimento espiritual. Gente, nós estamos na casa espírita, procurar aquele trabalho ambiente onde nós podemos crescer, desenvolver, aplicar. Por isso que a AME e o CRE estão fazendo esse trabalho, para a gente dinamizar, trocar ideia, pegar os trabalhos que a AME tem, os projetos que o grupo tem sobre reencarnação, mediunidade, passe, estudar centros vitais, trabalhar na dinâmica, não é? Nós temos que buscar isso, buscar o nosso empenho, buscar o nosso esforço pessoal, buscar outras. Se naquele grupo não está atendendo, nós temos que ter o discernimento de procurar outro, não é? Se nós não tem outra alternativa, procurar ajudar aquele grupo, não é? Chamar o Vicente, chamar o Renato, chamar o Eustáquio, os outros companheiros de mim para me ajudar. É isso mesmo, nós estamos para isso. Se o companheiro está aqui ali, não abre mão, não deixa ninguém renovar, chega lá o Vicente, chega o Renato, chega os companheiros da AME, os companheiros da Antônio, os outros companheiros de outras casas que querem cooperar conosco, ele não aceita, fecha a questão e pronto, tem que ser assim, não é o meu espiritismo, é do meu jeito. Aí o que nós vamos fazer? Vamos respeitar a vontade dele e vamos para outro grupo, sem criar mágoa, sem brigar com ele, sem dar tiro nele, não precisa, não é? Nesse sentido. O que justifica posições autoritárias, pessoais, na orientação de dirigentes de grupos mediúnicos? O que fazer para solucionar? Da mesma forma, né, gente? Nós temos que trabalhar hoje. O que vai acontecer? Como é que vai resolver esse problema? Na 411, onde a luz definitiva para a vitória do apostolado mediúnico. Esta claridade divina está no Evangelho de Jesus, com o qual o missionário deve estar plenamente identificado para a realização sagrada da sua tarefa. O médium sem Evangelho pode fornecer as mais
mais elevadas informações ao quadro das filosofias e ciências fragmentadas da Terra. Pode ser um profissional de nomeada de viagem, um doutor em espiritismo, pós-graduado, pós-mestrado, como a turma de Vinópolis tá certo? Na Terra, na fragmentada Terra. Pode ser um profissional de nomeado, um agente de experiência do invisível. Fantástico. Mas não poderá ser um apóstolo pelo coração. Fantástico. Na realidade, aí nós lembramos do Evangelho. O Evangelho é a luz. Olha, eu comento o seguinte: o Evangelho é o sol da imortalidade que Emmanuel explica, que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Olha que dinâmica, é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Olha que bonito. Na realidade é assim, nosso campo. Ok. Gostaria de ouvir sugestões de como aliar na casa espírita mediunidade com ação na assistência social. Os programas dessas atividades, gente, a AME, ou seja, as organizações no meio espírita, aí, nós temos as organizações, nós temos toda a estrutura para isso que o nosso encontro está sendo feito. O médium tem que ter uma tarefa de estudo de mediunidade e doutrina, uma reunião de evangelho, se possível, ideal é 3 atividades. A reunião de educação mediúnica com doutrina, com estudo de doutrina e mediunidade. Uma reunião de evangelho e uma atividade de assistência social. Se possível, o grupo puder participar todos, isso é ideal. Aí vai criar o afino, o ajuste fino. Aí o enxoval do sentimento vai estar prontinho. E os resultados, a produtividade mediúnica vai ser de água para vinho. Vai transformar a água em vinho. E transforma mesmo. Por isso que é ideal. Então é possível o grupo trabalhar. Quem quer administrar isso? Não é? Os recursos estão a mãos cheias aí. Como acabar com as mensagens psicografadas por espíritos ilustres em uma reunião completamente desorganizada? Então, na realidade, aqui, gente, nesse livreto da mediunidade, tem 81 perguntas que eu acho que os companheiros das casas espíritas deveriam ler. 81 perguntas. São perguntas que foram feitas dos 40, 50 anos para os companheiros aí, no movimento espírita. São 81 perguntas que nós gostaríamos de fazer e demandaríamos muito tempo para fazê-las, ou vários encontros, vários estudos, para conseguir resposta. Em uma tacada só resolve de uma vez. Aí tem perguntas seguintes, aproveitando essa pergunta e outras, né? Aí qual a característica de uma reunião mal orientada? Tem essa pergunta ali, tem essa definição, em que o dirigente não estuda, né? Que o dirigente não está preocupado com a reforma íntima, que os grupos não estão comprometidos com o trabalho, não é isso? É reunião que não tem horário certo, né? Que não tem disciplina, não se preparam para a reunião, não é isso? Então, se essas reuniões deseducadas, mal ajustadas, como é que eu posso receber mensagens sublimes? Não tem jeito, é incompatível. Não é? Tá certo? Incompatível. Então a menina perguntou aqui, uma das meninas aqui, que era a menina, quem perguntou a respeito como é que nós podemos sintonizar um médium calibrado, estudioso, evangelizado, fazer sintonia com o espírito necessitado? Tem essa pergunta aqui também. Quem falou foi você, né? Como é que você chama? Como é que você chama? Cíntia. Então a Cíntia perguntou, como é que um médium evangelizado, calibrado, não é? Ou seja, estudioso, dedicado, amoroso, pode sintonizar com o espírito necessitado? Mediunidade não é sintonia evangélica? Sintonia, mediunidade e afinidades? Não é? Então, se é sintonia e afinidade, então não tem jeito. Como é que ele faz? Na realidade é isso mesmo, gente. O médico ele tem que trabalhar, ou seja, ele vai fazer o papel do médico, do enfermeiro, do assistente. Ele tem que estar pronto
para atender é a oportunidade de trabalho. Sem o enfermo, sem o necessitado, ele não desempenha o papel dele. Sem enfermo e necessitado, nós não temos como desempenhar a condição de cooperador. Não é isso mesmo? Então ele precisa, nesse momento, estar descendo de Jerusalém para Jericó, como homem ou como samaritano? Fechou a questão? O Evangelho joga luz rapidamente nas questões, você notou? Nós temos que trabalhar o papel do samaritano. Ele desceu em vibração, entrou, abaixou. Foi difícil, ele recebeu o impacto das vibrações complicadas, terríveis, sufocantes, recebeu. Ele se envolveu nela? Não. Ele resgatou e colocou no cavalo e levou para a hospedagem. É isso o papel do médico. Ok? Sim. Na verdade, o Congresso é a respeito de mediunidade. Eu cheguei um pouco atrasado, e agora? Mas vou fazer a pergunta. A maioria quer ser médium, né? Ou simpatizante. Todos nós somos médios. Uns mais ou menos. Mas vamos lá a pergunta. Então, a primeira pergunta é o seguinte. Você já viu as salvas trabalharem? Salvas, formigas trabalharem? Sim. O que tem? Você conhece o trabalho delas? Nós precisamos aprender, né? Mas continua. Vai ao objetivo. Olha, na verdade, eu queria estar aqui hoje às 8h30. Então, eu não pude estar aqui hoje às 8h30. Estou chegando às 12h50. Sim. Porque houve imprevistos, né? Então, a vida da gente é cheia de imprevistos. Então, acontece o seguinte, eu, com 1h20, eu não teria condições de chegar aqui. Eu saí de lá de casa. Como é que você chama? Gilson. Gilson, nós estamos com uma porção de texto para trabalhar. Tá. Depois nós falamos após o encontro, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Vou direto à pergunta. Então, é o seguinte, muitas Sim. vezes a gente tem que ir longe para voltar a pé. Sim. E o seguinte, você conhece o trabalho da salva, como elas trabalham, conhece? Então as salvas, elas trabalham todas ordenadas. Então, elas têm um fundo inteiro no ponto. Então saem as salvas todas para buscarem folhas secas, as pequenas e as grandes, para trabalharem. Então todas elas vão buscar folhas secas. Aí chegam lá as pequenas e pegam as folhas pequenas. Chegam lá e pegam as folhas grandes. Então, a salva, quando ela pega uma folha grande, que ela não tem conta, o que ela faz? Corta a folha. Corta. Para quê? Para voltar, ela tem um sentido de orientação. Então, mas você quer chegar, vamos ao objetivo que o tempo está esgotando. Você quer chegar onde? Quem é Deus? Aí nós vamos trabalhar isso aí, nós temos que fazer outro encontro aqui. Viu, gente? Nós estamos tentando trabalhar isso, nós estamos querendo saber, viu? Mas vamos lá. Depois nós conversamos depois do encontro. Vai. Clareia a explicação por que a serpente, ou seja, a onda negativa, atacou Eva, sendo que ela era sentimento, e não atacou Adão, que era a razão. A equação de Emmanuel. Tá bom? O reflexo esboça a Eva, emotividade. A emotividade manda para o Adão, que é a ideia. A emotividade plasma a ideia que é ligada ao Adão. Essa é a equação da vida. A ideia determina a palavra atitude que comanda a ação. Então ela viu, primeiro, toda a mídia hoje trabalha na emoção. Não é assim? As propagandas de cigarro passado, o Oswaldo Abreu que gostava de falar isso, não é? Lembra disso? Então mostrava aquela coisa, aquela mansão, carro do tipo, aquela mulher maravilhosa, não é isso? Não é isso mesmo? E um Hollywood King size lá. Aí eu acho, puxa vida, não tem condição de comprar a mansão, um carro maravilhoso, aquele iate. A única coisa que dá para comprar é um cigarro, né? Então, na realidade, toda a mídia trabalha na emoção. Nesse momento, a espiritualidade está trabalhando a nossa emoção. Eis que o semeador será semeado. Nesse momento, nós estamos recebendo sementes novas no terreno do coração. Pode ser, às vezes, cair no pedregulho, pode cair na beira do caminho, pode cair em terra fértil e dar 30, 60 e 100 por um. Ok, dinâmica?
Então, todos os dias, quem pode explicar melhor? Eu creio que seja aquela passagem que fala assim que a mediunidade não é no capítulo do método, não é o carro-chefe do espiritismo. Quando questiona, Ah, a questão dos espíritos é secundária. Talvez alguém tenha acreditado. A doutrina especial. Nós temos 15 princípios fundamentais. Mediunidade é um princípio. Mediunidade não é doutrina. Faz parte do conjunto dos princípios básicos da doutrina. Talvez pode ser nesse sentido que pode ter respondido. Talvez pode ser outro sentido que a pessoa queria colocar. Se não for, vocês me explicam depois. Então, na realidade, quer dizer o seguinte: a mediunidade ela é um recurso, uma tábua de salvação, é uma alavanca do progresso, é um aprendizado, é uma oportunidade, é um meio de interatividade nossa constantemente. Nós constantemente estamos interagindo com o mundo físico e extrafísico, constantemente. Então, na realidade, mediunidade sem evangelho e sem doutrina espírita é obra inacabada, como Martins Peló vai falar para nós no Estudando Mediunidade. Mediunidade com Kardec e sem evangelho também é obra inacabada. Então, mediunidade com o evangelho e com Kardec é a obra plena de realização. Se somos criaturas de Deus, qual a origem de nossas imperfeições, uma vez que somos criados simples e ignorantes? Então, na realidade, na questão 121 nós falamos, o livre-arbítrio. Todos nós somos criados potencialmente com todos os recursos para desenvolver. Nós temos a perfeição em estado de verme, porém o acesso a ela, a senha de sacar essa conta corrente, vai depender da opção para o bem. 614, não é? Mostra para nós, na questão 11, será dado um dia ao homem compreender os mistérios da divindade? Antes da 11 surgiu a 10. É possível o homem compreender, é possível o homem, na realidade, compreender Deus? Como é que é a colocação? Não, na 10 primeiro, na 10. É possível o homem entender Deus, entrar na intimidade de Deus, compreender a natureza íntima de Deus? Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? A resposta é não. Falta para isso sentido. Aí pergunta na 11, será dado um dia ao homem compreender os mistérios da idade? Responde sim. Por favor, responde aí. Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. Quando o seu espírito não tiver obscurecido pela matéria e pela sua perfeição aproximar de Deus, aí vai surgir o verbo ver e compreender. Na 244, os espíritos veem a Deus. Olha que fantástico, esse verbo ver e compreender dá para fazer outro encontro. É maravilhoso. Os espíritos veem a Deus, na 244, diz o seguinte: os espíritos inferiores O sentem e adivinham. Nós inferiores sentimos Deus e adivinhamos. Os espíritos superiores veem e compreendem. Então nós temos que trabalhar muito. Vamos à frente. Por que a evolução intelectual vem antes da moral? Né? Na verdade, não é a evolução, é o progresso. Né? O progresso está colocado a evolução. É cada pergunta. Na realidade é o seguinte: nas 780, os espíritos superiores que nos ensinam, tá? Porque, como é que, exemplo, ainda vamos lembrar das 780, para vocês entenderem essa questão, tem que ir para 629. Tá bom? Lembra dela? Que definição se pode dar da moral? Hein? É a regra do bem proceder. Mata a questão. Como é que eu vou estar, que eu vou bem proceder, Evaldo, se eu não conheço? Fechou? Então, como é que o progresso intelectual engendra? Está na 780A. O progresso engendra o moral, fazendo compreensível o bem e o mal. Fechou? Tá certo? Então, na realidade, nós temos que trabalhar isso. Por isso nós reencarnamos. A reencarnação para conquistar a perfeição
E para me saber discernir, saber separar o joio do trigo, eu tenho que conhecer. Se o governador Aécio Neves me chama para lá para o banquete, vai ser uma compra. Que roupa que eu vou usar? Eduardo, o que eu vou falar? Porque meio político, puxa vida, economia internacional, economia brasileira, vou ter que falar sobre relações internacionais, uma série de coisas. E como é que eu vou usar aqueles talheres complicados? Para mim não dar gafe, eu vou ter que fazer um curso de etiqueta, um curso de relações, né? Um pouco, pelo menos rapidamente, para poder entender o conjunto, para não dar feio lá dentro. Como é que eu vou bem proceder? Eu tenho que conhecer. Agora, como é que, aí pergunta os espíritos, como é que essas pessoas perversas, aliás, como é que os mais intelectualizados são os mais complicados? Por causa do interesse pessoal mesquinho, que levou tudo para o buraco. Aí na questão 893, antes da 895, essa aí é fantástica, é o remédio para o interesse complicado. Está aqui, os espíritos de mão beijando para nós, qual o remédio para eu tomar? Vê o remédio, quando eu falo sobre as virtudes, olha que maravilha, qual a virtude? 893. Lembra nós. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Toda virtude tem o seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Checkmate. A sublimidade da virtude está no sacrifício do interesse pessoal, que esse monstro, que esse fantasma da questão 410, 411, 387 do Consolador. Não é? O sacrifício do interesse pessoal. Isso que está aí. Nós precisamos trabalhar nesse sentido. Então ele mostra o seguinte: a sublimidade da virtude quando ela sacrifica esse interesse e faz o bem desinteressadamente. Aí sublimou a caridade. Aí o antídoto. A mediunidade mal direcionada, quais os efeitos negativos ela pode provocar para o médium? É a confusão que nós estamos vendo no mundo. Na 645, outro estudo que o grupo, o nosso amigo Walter Barcelos, fez um estudo sobre a 645. Viu, Vicente? Vou te mandar um fax sobre ela, um e-mail para você, tá? Um estudozinho gostoso, quando Kardec fala para nós, para a gente resolver o problema do Brasil, podia ter falado isso com o Lula, não é? O problema de economia no mundo, vai lá, por exemplo, para o nosso amigo Bush. Na realidade foi o seguinte, que o problema da economia no mundo, um ingrediente fundamental chama-se educação. Resposta da 685, é a última questão da lei do trabalho. Parece que não tem nada a ver com nada, mas fala lá sobre o trabalho. Então, ele diz o seguinte: educação. Não é educação intelectual e não é educação moral adquirida pelos livros, mas a arte de gerar novos caracteres, aquela que incute hábitos. Repete para nós esse pedacinho na observação de Kardec. Você anotou? Sei, 685? Não, só um pedacinho lá, você não acompanhou. Então, na realidade, é o seguinte: é a arte de gerar novos caracteres, a que imprime ideias novas, a que incute hábitos novos. Hoje, nós estamos levados, está vendo em produção em série de milhares e milhares de pessoas totalmente desgovernadas, descalibrados. Esse nós estamos vivendo num mundo de complicação que nós estamos vivendo hoje. É a consequência da mediunidade. A mediunidade matou mais que as guerras. A mediunidade descalibrada que gerou essa confusão que nós estamos vendo no mundo todo. Segunda Guerra Mundial, Hitler, nosso grande amigo, irmão nosso, foi um médium. Ele foi realmente um médium, simplesmente, das potências do campo superior. Ele foi um médium das potências do campo inferior, quer dizer, trazendo a dificuldade para nós aqui. Mas nós mesmos que criamos isso. Ok? Terminamos as perguntas. Terminou?
Então nós vamos jogar uma transparência para finalizar isso mesmo? Antes parece, nós vamos lembrar aqui nos textos evangélicos que nós aprendemos, que é importante de refletir, quando ele fala sobre a purificação do templo. Sobre a purificação do templo. E na purificação do templo, ele define-se o seguinte: quando primeiro Mateus 24, depois em João capítulo 2, quando fala a purificação do templo, ele olha aquele templo magnífico, fantástico, maravilhoso, né? Gastou 46 anos para ser construído, e pedra sobre pedra tem que ser derribado. E nesse momento, aí vem Jesus expulsando os vendilhões do templo, os cambiadores, os bodes, as ovelhas. Será que nós estamos fazendo papel de bode, dando bode? Não é? Então, na realidade, naquele momento, ele pega um azorrague, que é o que é azorrague? É um chicote feito, né, Eduardo, de cordéis. O chicote está aqui, feito de cordéis, ao cabo do chicote, feito de cordéis. Pegou esse azorrague e mandou com toda a força naqueles que estavam lá, expulsou todos os vendilhão, né, do templo. Por que Jesus, modelo de amor, usou dessa violência? Ele não é amor? Não é, Renato? Fica pensando nisso. Por quê? Aí nós aprendemos, o que vocês acham? Ou anotaram essa passagem errada? Ou João errado? Ergueu o chicote e mandou bala. Então o que significa isso? Nós temos que pegar o cordel da disciplina, o cordel do esforço, o cordel da boa vontade, o cordel da instrução, o cordel do entendimento. Que é? O cordel da ação, da compreensão. Enquanto nós não pegarmos esses cordéis, esse chicote, nós temos que fazer em quem? Bater não no outro. O tempo está onde? Aí dá para entender o evangelho. Se acaso contrário, não criar uma polêmica danada aqui. Entendeu? Então, o templo é nosso. Só que esse templo foi 46 anos. Ó, por que 46, não 47, nem 48, ou 20, ou 20, ou o que for? Para construir o nosso templo, quantos anos nós gastamos, gente? 46. Aí nós vamos chamar a genética para explicar isso. O templo do nosso corpo, recebemos do pai 23 cromossomos, da mãe mais 23, somando 46. Então o evangelho está certo. Quem somos nós para dizer que o evangelho está certo? Está certo, não é? Hein? Fechou a questão? A matemática do evangelho? Por que ele falou 46? Porque na realidade Jesus é um verdadeiro cientista, sociólogo, biólogo, é um eclético, não é? De todas as informações, conhece os segredos em toda a sua intimidade, um espírito puro, de alto quilate. Então, mostrando 46. Esse templo íntimo, esse Deus é mesmo. Nós temos que trabalhar aqui, ou seja, dominar sobre as aves dos céus, os peixes do mar, o gado, sobre toda a terra e sobre toda a serpente. Essa que é a nossa missão. Tem que trabalhar nisso, na dinamismo, desse dinâmico. Então vai mostrando para nós, aí depois diz o seguinte: como é que o médium vai fazer? Aí vai ficar aqui tranquilo, sentado? Não. Aí nós lembramos da pesca maravilhosa. Mestre, trabalhei toda a noite, Eustáquio, e nada peguei. Não consegui nada.
Aí ele faz-te ao mar alto. Agora, nós queremos ficar onde? No porto, tranquilo, tomando vinho, não é? Comendo alguma coisa, os petiscos, né? E etc. No entanto, nós temos um médio de ir ao mar alto, a linha de frente. Fazendo-se ao mar alto, sob a tua palavra, eu lançarei a rede. Quando ele lançou a rede, o resultado, sob a palavra do mestre, o que aconteceu? O Neiva, a rede ficou tão cheia que começou a romper-se a rede. E chamou o barco do outro companheiro, vem cá. Quem trouxe o barco veio. Encheram os dois barcos, eu estava com o Renato, que iam quase a pique. Então, se eu opero hoje com Jesus, isso é fartura. Trabalhar no amor é viver na abundância. E hoje nós estamos faltando tudo. Falta tudo em casa, né? Então nós estamos carentes de tudo. Por quê? Então basta trabalhar. O filho pródigo recebeu a fazenda, me dá minha parte. E foi para o mundo, gastou toda a fortuna. E no momento de tristeza, de luta, de dificuldade, ele, comendo das bolotas dos porcos, que eram dado lavar dos porcos, aí ele pensou: Deus meu, o que eu estou fazendo aqui? Lembrou da casa do pai dele, onde os trabalhadores, os jornadeiros, os jornaleiros têm abundância, e eu aqui perecendo, sofrendo, gente, para que isso? Aí ele diz assim: levantar-me-ei e estarei hoje com meu pai. Olha que dinâmica. Quem levantou esse filho pródigo? Quem levantou ele? Ele próprio. Ele tomei a decisão, acionou o departamento da vontade, a presidência da vontade. Eu defino, eu vou chegar. Levantando-se, ele não só foi na promessa, não, só em planejamento. Ele partiu para a ação. Levantando-se, pôs a caminho. Quando ele viu, aí o pai estava esperando, e o pai veio correndo para abraçá-lo. Porque o pai naquele momento não queria que ele colocasse de joelho: pai, pelo amor, me perdoa. Não, ele nem quis receber o perdão desse filho. Hoje veio alegria nessa casa, porque o meu filho que está perdido retornou. Olha que coisa interessante. Naquele momento matou os boivados. Aí o filho que estava lá melindrou-se, indignou-se. Aí o Emmanuel fala: qual que é o mais complicado? É o filho que ficou ou o filho que se foi? É o filho que ficou. Mais complicado porque ele entrou, enclausulou no interesse pessoal, que gerou egoísmo, esse fantasma complicado, o melindre, indignou-se. Olha a dinâmica do processo. Então, mostrando, aí nós lembramos ainda do texto: 2 discípulos vieram de Jerusalém para Emaús, conversa vai, conversa vem, encontro forasteiros. Você não sabe que o Jesus foi crucificado? Então não, ele deu por se desentendido. Naquele momento, caminhando, já ficando tarde, ficando noite, os 2 discípulos abriram o coração, fraternalmente, diz assim: Aleir, Júnior, fique conosco, não é bom que você vá à frente, é perigoso ser assaltado. Aí o forasteiro aceitou o convite. Nesse momento, entrou para casa, sentando à mesa, ao partir do pão. O que aconteceu? Viu que Jesus estava com eles. Então, assistência social é o partir o pão. A atividade do médium é oferecer o melhor, ser servidor. Eu não vim para ser servido, mas para servir. Mas aí o mestre, o mancebo rico, diz assim: mestre, eu faço, eu cumpro a lei, faço aquilo, eu faço aquilo outro. Tá bom, tá ótimo. Vai, vende tudo que tem, o Gilmar, e segue. Aí o que aconteceu? Nós estamos acomodados no conforto da nossa vida. Na hora de vender tudo isso, não dá. Mestre, deixa para depois. Ficou triste. Aí chegando o cego de Betsaida,
trouxeram da aldeia um cego de Betsaida para Jesus. Aí Jesus o que fez? Pegando na mão do cego, o que fez com ele? Tirando fora da aldeia, teve que tirar fora da aldeia primeiro. Levou, interferiu no campo visual uma vez, não ficou legal não. Levou. Segunda interferência, viu todos e distintamente, ao longe, distintamente a todos. Qual a recomendação? Vá e não entre mais na aldeia. Aí nós lembramos de Sodoma e Gomorra, lembramos de Roma, lembramos da Grécia antiga, não é? Nós passamos por lá, lembramos lá da Rússia, da Inglaterra, passamos por lá também. Aí nesse momento seguinte, vem um anjo, fala para Ló, chama sua família, Sodoma vai ser destruído, retira imediatamente. Conversou com a mulher aí, complicando a vida, conversou com a mulher, e ela assim, não, mas está tão bom aqui em Sodoma, Gomorra, está ótimo, maravilhoso. Aí naquele momento, ela foi assim mesmo, pegou a mulher e pediu assim, não olhe para trás. Foi ao monte, naquele momento o coração falou mais alto, ela virou para trás. O que aconteceu? Transformou em estátua de sal, cristalizou. Então nossos problemas de obsessão hoje, obsessivos, está na cristalização das nossas emoções. Enquanto nós não detonar essa cristalização, esse quisto mental, a evolução em dois mundos, fala sobre os quistos mentais, o processo do vampirismo, o processo da simbiose negativa. Nós temos que trabalhar esses quistos mentais, detonar os quistos mentais. Aí eu tenho que dominar sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre toda a serpente. Olha a dinâmica aí. Nós temos que trabalhar esse porte. Aí ele comenta para nós: dos nascidos de mulher, João é o maior, mas o menor no reino dos céus é maior do que João. Humberto Campos diz que João é o símbolo do cristão em luta com a nossa própria imperfeição. Lembra disso? Aí ele comenta para nós, é o símbolo do cristão. Então, porque João já está matriculado na Universidade da Justiça, cumprindo o dever. Ele foi aquele elemento que cumpriu o dever por excelência. E aquele que já está matriculado na Universidade do Amor, que é neófito, ou seja, calouro, que já suplantou, está vivendo a lei do amor, é maior que João. E para chegar, qual o vestibular que eu tenho? O vestibular eu tenho que ir para o deserto. Mas aqui em Divinópolis não tem deserto, então tem que arranjar um jeito. Nós temos que ir para o deserto. Foi o deserto, alimentando de mel e gafanhotos, de alparcas, cintos de couro, como no texto de Mateus, não é isso? Endireitai as veredas, é chegado o reino dos céus, não é? Ou seja, endireitai os caminhos, o reino dos céus é chegado. João Batista é aquele que anuncia o reino dos céus. Aí nós vemos Nicodemos foi ter a noite com Jesus. Não foi? Então, na realidade, ir para o deserto, Paulo de Tarso foi para o deserto após Damasco. Diante de Jesus em Damasco, ele pergunta: o que queres que eu faça? Jesus apresentou ali, tomou atitude, usou o departamento, a presidência que à vontade tomou a decisão. O que queres que eu faça? Aí, diante da circunstância, nós perguntamos: pode deixar para depois? Então a definição, na hora, nesse momento, Ananias restituiu a visão dele, ele foi para o deserto, refletir. O deserto é a ausência de entretimentos, é voltar para si mesmo. 919, quando ele fala para nós do conheça a ti mesmo. Como é que eu vou conhecer a ti mesmo? Fazendo avaliação no dia a dia. Sabe o que eu fiz hoje? Foi bom?
Esse trabalho é dinâmico do conhecer de mesmo, da transformação que nós vamos fazer. Então, na realidade, aí nós lembramos de Nicodemos, foi ter a noite com Jesus, é príncipe dos judeus. Nós somos príncipes dos judeus, conhecemos muito, não é? Mestre, como é que eu vou conhecer essas coisas? Na verdade vos digo, se não entrar, se não nascer da água, de modo algum, vamos notar isso aqui é importante, de modo algum vereis o reino dos céus. Nascer da água, eu vou ver o reino dos céus. Mas não adianta ver o reino dos céus, eu queria entrar lá dentro. E como é que eu entro? Na verdade vos digo, o que não nascer da água, mais do Espírito, de modo algum entrará no reino dos céus. Então a mecânica de entrar no reino dos céus está aí. Eu só posso entrar. O que é nascer da água, reencarnando, o que nós estamos fazendo, como o Militão Pacheco falou, gastando corpos, aí Deus oferece mais um corpinho, vamos lá, esperando, mais um corpo que eu gastei, não é? Aí nós lembramos hoje, e nós às vezes encarnamos como mulher, encarnamos como homem, questão 200, o Espírito tem sexo? Não, como vós entendeis, o homem pode, a mulher como pode, não é? E na revista Galileu desse mês, falam perguntando se o homem é homem, se a mulher é mulher mesmo, você viu? Uma reportagem, José Machado, você é homem? Olha, Flávia, você é mulher? Olha, na realidade eu não sou homem e nem sou mulher, eu estou homem, estou mulher, porque é isso mesmo? Na realidade eu estou homem, estou mulher, porque amanhã eu vou reencarnar como homem ou como mulher. O Espírito não tem sexo. Sabe que eu mudo de corpinho, fico mais bravo, não é? Quer subjugar? Então, na realidade, nascer da água e do Espírito significa nascer do Espírito, renovação, mudança, desenvolvimento, crescimento. E nós queremos encontrar Jesus à noite, noite do preconceito. Ok? Agora diz assim: Deus pede estrita conta do meu tempo. Muita gente deve conhecer, né? É forçoso do tempo já dar conta, mas como dar em tempo tanta conta, eu que gastei sem conta tanto, nós não estamos chorando leite derramado todo dia, não, o Júlio foi 24 horas, está pouco, né, Júlio? Para ter minha conta feita a tempo, dado-me foi bem tempo e não fiz conta, não quis sobrando tempo fazer conta, quero hoje fazer conta e falta tempo. Está vendo, gente? Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gastei esse tempo em passatempo. Vocês vão gastando, né? Cuidai enquanto